A senadora Simone Tebet fez nessa semana o primeiro pronunciamento como pré-candidata à presidência. Isso tem dado o que falar, é uma história, parece um novelo de lã ali. Tebet tem o peso de ser a representante da terceira via. Existe, não existe? Só que Aécio Neves, do PSDB, deu um prazo de 1 mês para ela crescer. Por que isso, Cristiano? Porque ele quer candidatura própria para o PSDB. Então ela tem 1 mês ali para crescer nas pesquisas, para ver se realmente ela tem carisma para subir ou não. O que você acha disso, Cristiano Vilela? O PSDB que praticamente está implodindo. É um partido que tem brigado entre si e forças entre si que brigam se destroem, né? Exatamente, Carla. Eu vejo tudo isso que vem acontecendo com o PSDB realmente com bastante pena, porque é um partido que historicamente tem o seu histórico, o seu trabalho desenvolvido, já exerceu a presidência da República, tem governadores, deputados, tem uma grande amplitude em todo o país. É um partido que desenvolve um trabalho de prévias, que realmente é um trabalho bastante interessante, com a participação de todos os seus filiados. Passou agora por um momento de desconsideração das prévias, realmente algo bastante ruim para o partido, por mais que o ex-governador João Dória tenha renunciado, né, aberto mão da sua candidatura, mas ficou muito claro para toda a sociedade que, de fato, o PSDB estava entregando o resultado das prévias e agora vem com uma posição dessa, que é uma posição justamente para não crescer, né? É muito difícil num momento desse ainda, antes do iniciar o período eleitoral, um momento onde as candidaturas ainda estão se construindo, se solidificando, no momento onde as alianças partidárias ainda estão sendo feitas, se colocar um prazo de 30 dias para que a candidatura da Simone Tebet venha a crescer. Eu vou trazer mais uma polêmica aqui para a mesa, não sei se vocês lembram, mas lembra aquele escândalo do Aécio de ser envolvido com a JBS? Lembra? Acho que era cerca de R$2 milhões. A Simone Tebet votou a favor dele, né? De que ele fosse absolvido. Então, o mundo da política dá muitas voltas, né, André Porciúncula? E aí, o que você acha sobre isso, André? Sobre essas manobras do PSDB? Tiraram o Dória da candidatura, agora não é mais candidato à presidência, aí agora não sabe se apoia a Simone Tebet. Parece que o PSDB está meio perdido, né? Jogando sozinho. O PSDB é um partido de esquerda fisiocrata, né? Então, ele sempre lidou muito bem com essa política fisiocrata e pragmática. Não há ali essência de valores. Há uma coisa muito prática. E o Aécio é um cacique. Ele quer ver se o tempo do partido, o dinheiro do partido vai ser investido de forma adequada. Senão, ele vai tentar voltar à estrutura partidária do PSDB para alguma coisa mais lucrativa, algo que dê mais retorno político e financeiro. Então, de besta ali não tem ninguém, só tem águias políticas ali. E eu acho que o movimento passa justamente por isso, entender como é que vai ser o movimento da Tebet, que vai ser mais um fracasso retumbante, e eu acho que o Aécio já percebeu isso, e não deixar o partido nesse navio já predestinado a naufragar e tentar trazer ele para alguma coisa que seja mais lucrativa, política e financeiramente. Você acha que também que a Simone Tebet não tem vez, não vai decolar? O que você está achando desse movimento político? Bom, primeira coisa, eu acho que no PSDB o que falta é justamente o contrário, falta pragmatismo. Falta uma liderança, desde a morte do Mário Covas e praticamente do afastamento do Fernando Henrique Cardoso, o PSDB carece, né, de um grande líder que possa conduzir o partido. Nunca teve, sem o Covas e sem o Fernando Henrique Cardoso. Eu fiquei quase 20 anos no PSDB e optei por sair. Falar tão mal assim. Optei por sair. Não é questão de falar mal. Eu acho que se nós olharmos... Uma passada de pano. Se nós olharmos, não tem passada de pano. Se nós olharmos com imparcialidade o Estado de São Paulo, os resultados da gestão dos governos que estiveram aqui de 95 até aqui, nós só teremos motivos para criticar o PSDB por motivos políticos. Porque os resultados estão aí e não podem ser contestados. Agora, e quais são os resultados? É uma briga... Você teve desvio do leite, você teve uma série de crimes atribuídos ao PSDB. Vamos lá. Se você permitir que eu termine, eu posso. Já perguntou quais são os resultados? Posso responder. Não sei se eu vou ter tempo, mas posso responder. Antes disso, eu gostaria de dizer, é um partido que está se consumindo em brigas internas. A terceira via é algo extremamente importante. Acho que tem que ser uma opção para a população, sem dúvida alguma. A Simone Tebet pode ser um nome. Na minha opinião, um nome combinado com Eduardo Leite. Deveria se verificar quem tem mais possibilidade para ficar na cabeça, mas essa dupla deveria agora, que o João Dória Você não concorda, se Pietra? afastou.
Eu acho que seria uma boa opção. Com relação a Petra, eu podia pesquisar um pouquinho mais para ela ver os resultados que o PSDB produziu, sobretudo na área de privatizações, superávit fiscal, equilíbrio fiscal, como funcionam os hospitais públicos nos outros locais do país e como funciona aqui no estado de São Paulo. Segurança pública chega a ser um caos, mas também as pessoas não estão trocando tiros de metralhadora nas ruas. Podia ser pior. Isso não é pelo partido que a segurança não é um caos, diferente quis dizer. A segurança não é um caos aqui no estado de São Paulo. Tem muitas coisas que são boas que a gente pode elogiar. Mas, e muitas coisas que tem que criticar. A violência é maior em São Paulo do que em qualquer lugar do Brasil. Mas, deixa eu te perguntar sobre a decisão do Aécio, que ele deu um prazo de 1 mês para ver se Simone Tebet decola ou não, senão ele vai optar por uma candidatura própria. Sobre isso, qual é a sua opinião e a da Pietra? Vou optar, então, de quem está fora do PSDB agora. Eu acho que 1 mês não dá para testar absolutamente nada. Acho que Simone Tebet tem muito potencial, ela tem baixa rejeição, é uma candidata competitiva e é melhor apoiá-la do que ficar com essa briguinha aí que não vai levar a nada. É isso. E você, Pedro? Acho que são todos inexpressivos. Para mim não faz diferença nenhuma. O Leite, a Tebet, o Aécio Neves, é todo um miolinho ali do centrão que fica de picuinha, é uma fofocaiada da política que eu acho que não faz o menor sentido nem a gente ficar discutindo isso aqui. São inexpressivos. Nossa, então tá, gente. Então tá. O diretor quer que eu continue no assunto. Vocês querem continuar ou eu vou para o próximo? Por favor. Vocês querem continuar? Então ele pediu para perguntar o seguinte. Vamos lá, ó. Vamos perguntar então o seguinte. Gente, a corrida eleitoral está extremamente polarizada. Aliás, as últimas pesquisas são assim, né? Se você vê uma pesquisa, compara com a da Datafolha, completamente diferentes, né? Tá aparecendo bolsa de valores, a gente nunca sabe o que é certo, o que não é, o que vai dar, mas expressivamente apenas Lula e Bolsonaro. Aí teve ali o Moro que ia sair pelo Podemos, saiu do Podemos, foi para outro partido, agora não sabe se vai vir candidato a senador ou não. Tá uma confusão essas eleições do Brasil, gente. Lançamento de pré-candidatura para presidente agora, super tarde, da Simone Tebet no caso, aí não sabe se vai ser a Simone Tebet mesmo, com quem que ela vai fazer parceria. Essas eleições estão atípicas. João Dória disse que ia sair, ia continuar governador, não vai... Uma confusão. Vocês acham, vamos trazer para a mesa, Lula, Bolsonaro, terceira via, existe ou não existe? Bom, é lógico que existe. É só você perguntar para a população. Existe, mas não é viável, né? A maior parte da população, pelo menos metade do país, quer uma alternativa que não seja nenhum nem outro dos candidatos que estão liderando. Qual que é essa metade do país que quer essa terceira via que eu não tô vendo? As pessoas estão optando... Nem o Datafolha está falando isso, você tá... As pessoas estão optando por um ou por outro, sim, porque não existe uma outra opção. Se você... Mas estão tentando há quanto tempo a terceira via? Se você souber ler as pesquisas, você vai interpretá-las não pelo que elas estão mostrando neste momento, mas pelo potencial que está se desenvolvendo. As pessoas optam pelo Bolsonaro ou optam pelo Lula, porque não existe uma terceira opção. Existe, estão tentando, mas ela não vinga. Ninguém na terceira via vingou. Apostaram no Moro, apostaram no Leite, apostaram no Dória, apostaram no Ciro. Eu não sei, não dá mais para saber o que a terceira via defende. Mas eu acho um certo desrespeito você dizer que uma senadora eleita por um estado, um governador eleito pelo Rio Grande do Sul, são personalidades inexpressivas na política. Talvez elas não tenham tido... Talvez elas não estão tendo conhecimento por parte da população. E por que não estão tendo conhecimento? Porque não são candidatas. Gente, porque não são candidatas, você tem que apresentar o povo. Não são candidatas. Mas as pessoas só conhecem 2 candidatos. As pessoas não conhecem o outro candidato. Para quem está fazendo... Vou trazer um martelo para cá. Olha, tocaram o sino. Boa. Calma, André Porciúncula. Vou chamar o André, que aí ele vai pro telão ali, não tem briga no telão. André e Cristiano agora, debate. Pronto. Põe os dois na tela. André e Cristiano. Vamos lá, dá para botar? Pronto. O que vocês acham sobre a possibilidade de terceira via ou não? Para mim, a terceira via, como eu disse antes, é um navio naufragado já predestinado. Na verdade, a terceira via não existe de fato, né? É um caminho diferente para o mesmo final. Não há muita diferença em termos ideológicos e de políticas públicas do PSDB ou do PT. Há só uma gradação qualificativa dentro do mesmo tipo de política. É o mesmo nível de interferência do Estado na vida do cidadão, o mesmo nível de burocracia não eleita, restringindo liberdades individuais, é o mesmo tipo de pauta antivalores civilizatórios e cristãos que a esquerda defende, é o mesmo tipo de libertinagem que a esquerda defende, só que de uma forma mais moderada, vamos dizer assim. Mas o final é a barbárie civilizacional, é a invasão vertical dos bárbaros, é o mesmo tipo de política de degradação civilizacional que o PT prega. Então é um caminho diferente para o mesmo final. Então eu não vejo nenhuma viabilidade dessa terceira via insossa.
O Capês traz aí um super trunfo argumentativo, uma pirueta retórica, mas nenhuma pesquisa mostra que metade do país está querendo alguma outra solução de terceira via. Isso não existe, né? Tanto não existe que todas as pesquisas mostram a suposta terceira via com 2%, 1%. E eu vou ressaltar que não são só inexpressíveis, são verdadeiras nulidades políticas. Nulidades. Capês, eu não vou te chamar, senão o Cristiano não fala. Cristiano, eu só gostaria de chamar a atenção, claro, porque o André criticou o Ciro por chamar os bolsonaristas de nazistas. E ele chama agora quem não é bolsonarista de bárbaros. Acho que, então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Que isso, André? Que pirueta retórica é essa, André? Que pirueta retórica é essa? Com Bárbara é uma falsa equivalência. A única coisa que ele falou foi pirueta do que você falou, André? Pirueta retórica. Pirueta retórica. Mas olha, Capês, pelo amor de Deus, deixa ele falar. Se a Pietra conhecesse as ordalhas, ela não veria tanta diferença entre os nazistas e os bárbaros. Cristiano, você concorda com o André? Tem como botar o Cristiano e o André? Eu quero fazer uma observação que eu acho bastante interessante, né? Vejamos que, ao longo dos últimos meses, o extremismo de um lado e o extremismo do outro é o que prevaleceu na política brasileira. Então, quando a gente ouve apoiadores do PT, do ex-presidente Lula, nós percebemos um desejo muito grande em antagonizar com o candidato Bolsonaro e com as ideias do candidato Bolsonaro. A mesma coisa do lado contrário. Quando se ouve os apoiadores do presidente Bolsonaro, se percebe um interesse muito grande em antagonizar com o PT, antagonizar com o Lula. Esse jogo político, essa discussão política permeou na sociedade de tal forma que hoje, pessoalmente, eu não vejo chance política da terceira via aflorar. Acho que é bom, é oportuno, fortalece o debate, acho que é uma democracia, temos que ter uma pluralidade de opiniões, fugir desse fla-flu. Agora, infelizmente, estamos num processo eleitoral muito polarizado. Chamando de bárbaros de um lado, chamando de nazistas do outro. E esse tipo de debate, infelizmente, ele deixa de lado o que é o mais importante de ser discutido, que é emprego, é renda, questão de fome. Então tá, gente, olha só. Eu vou dar uma pausa. Já ensinava São Tomás de Aquino, em médios virtu, a virtude está no equilíbrio. O André está se manifestando ali. Fala, André. Por favor, vamos ouvi-lo. Só fazer uma observação, porque eu fico muito preocupado, eu sou um aficionado por termos, né? Então, quando eu vejo alguém usar termos de forma abstrata, eu sempre me preocupo. Então, por exemplo, agora foi usado o extremista como um conceito político, né? Sem se aprofundar de fato em que termos extremista é ruim ou bom. Porque ser extremista ou radical, né, é outro termo que é muito usado, é bom ou ruim. Eu posso ser radicalmente honesto ou extremamente honesto, isso não seria ruim. Então a gente tem que parar de usar esses termos abstratos, esses slogans vazios, que são como vagões de trem, né? Você leva a massa onde se queira levar e não há uma conotação real de nenhum conteúdo político real. Então, por favor, essas falsas simetrias, por exemplo, bárbaro como nazista. Nazista é um termo político, bárbaro é um termo qualificativo. Você não pode fazer essa falsa simetria. Isso é pirueta retórica, novamente. É você tentar trazer o debate para um ambiente bem superficial dentro de slogans bem vazios e bem abstratos. São duas expressões que têm seu significado, mas tudo bem, a Carla quer E outro, bárbaro virou um adjetivo, nazista não virou um adjetivo, nazismo é uma questão política. Então vamos fazer o seguinte, nazista é ofensa, bárbaro é uma expressão sociológica. Não, bárbaro, mas a língua portuguesa, bom, de novo, vamos trazer a Cintia Chagas pra cá. Bárbaro virou um adjetivo. Você pode usar tanto pra coisas boas quanto pra coisas ruins. Você fala, nossa, aquilo lá é bárbaro, você tá falando uma coisa legal, é bonita. O bárbaro virou Carla, um adjetivo. Oi. Os bárbaros jogavam pessoas acusadas de bruxaria no rio. Se elas soubessem nadar, seriam executadas na fogueira porque eram bruxas. Se afogassem, seriam mortas e eram Os bárbaros fizeram coisas muito piores do que você está falando, Capês. O ponto não é esse. O ponto é que, no decorrer do tempo... Já começamos a concordar. No decorrer do tempo, a figura de linguagem, quando você fala que uma coisa é bárbara, ela significa outras coisas. Quando você fala que algo é nazista, ela pressupõe que um povo inferior ao outro... Nazismo nem tem que ser utilizado. Nazismo nem tem que ser utilizado. Agora, bárbaro é algo que realmente... Bárbaro é adjetivo. O nazismo é um termo político que se refere a uma série de coisas que a gente não tem como apoiar. No sentido de barbaridade. Eu, por exemplo, poderia achar uma barbaridade alguém dizer que os homens sofrem mais violência doméstica que as mulheres. É uma barbaridade. Eu acho que é uma barbaridade uma moça que sai com um rapaz ser qualificada de prostituta. Isso eu acho uma barbaridade. Mas não quer dizer que quem fala isso seja bárbaro. É isso que eu estou querendo dizer. Ok, você tá gente. No argumento, eu imagino esses dois na escola.
Imagina se fosse na época de escola, eles seriam expulsos de sala, né, Cristiano? Carla. Professora Carla, cheia de cabelo branco. A gente fica aqui só assistindo.